E é gostoso mesmo, né? O Evangelho de hoje fala sobre isso. Que como é que é? É o que recebeste, dai gratuitamente o que recebestes. Por quê? Quando a gente fala disso aí, a gente lembra daquelas pessoas, as nossas religiões, as religiões cristãs, o que fala Jesus para nós com relação às nossas, aquilo que nós fazemos pelo outro. Paulo dizia assim que o que é mal eu faço, mas o bem que eu quero eu não faço. Este é o mal que existe em mim. Por quê? Porque nós achamos mais fácil fazer as coisas difíceis, fazer o mal, do que fazer o bem. Então nós precisamos exercer esses atos de fazer a doação, de fazer o bem, porque chega um ponto que nós fazemos aquilo tranquilamente, sem, assim, né? De maneira que a gente nem perceba o que estamos fazendo, porque nós gostamos de fazer. Nós gostamos de fazer. E quando a gente aprende a fazer alguma coisa que a gente quer fazer, a gente realmente quer fazer, como no caso de Paulo, que ele falou, a gente é alegre naquilo que a gente faz, numa profissão, numa preleção que a gente faz, que muitas vezes vem aqui ou vai em qualquer lugar de um lugar religioso, a gente vê uma pessoa falar, a gente não presta atenção, ou a gente presta atenção, a gente aprende com ele, mas é preciso que a pessoa que fala, a pessoa que está para falar, que está para ensinar, está para passar aquilo de bom para as pessoas, é preciso que seja um exemplo. A nossa doutrina, ela fala isso. Nós devemos passar para o outro o ensinamento pelo exemplo. O exemplo da bondade, o exemplo da doação, o exemplo da tranquilidade, o exemplo do amor ao próximo, o exemplo de diversas coisas. Porque o homem, ele não aprendeu ainda a saber o que Deus mandou para ele, que muitas vezes ele acha que a fortuna é tudo. E que ele esquece do outro, e esquece muitas vezes que ele foi pobre lá atrás, que teve também dificuldade, como todos têm. Às vezes nem é dificuldade por causa do dinheiro. A gente costuma dizer que a pessoa fala, ele vai morrer porque está doente. Mas não precisa estar doente para morrer. Quando nós nascemos, nós já estamos caminhando para a morte. E muita gente, quando entra nós cristãos, por exemplo, muitos de nós pensam que não fala da maneira que nós pensamos, que nós sabemos que existe, porque não há outra maneira de viver sem pensar dessa maneira. É sobre a reencarnação. Se não existia reencarnação, para que nós temos religião então? Para que nós pensamos em Deus? Não é? Tem que ter alguma coisa lá na frente. Aí a pessoa fala, porque se a gente fizer errado aqui, a gente vai para o inferno. Porque o diabo está tentando a gente. O diabo está aqui, gente. Eu lembro de um padre que falava isso. Padre Quevedo. Vocês lembram dele? Alguém lembra dele? Ele falava. Às vezes ele ia falar na televisão e falava, o pessoal fica falando do diabo, o diabo está aqui, sou eu. Ele falava. Por quê? É mesmo. Somos nós. Quando Paulo estava lá em Corinto, ele teve um entreveiro com o Tiago, que dirigia a Casa do Caminho. A Casa do Caminho era um lugar que foi construído, que ficava entre Jerusalém e Jericó, e que lá ele estava recebia aquelas pessoas que chegavam de viagem, estavam doentes, estavam com muito problema, estavam com fome, eles davam de comer, fazia caridade. É uma casa de acolhimento. E Paulo arrumou uma encrenca com o Tiago, porque o Tiago ainda estava fazendo a circuncisão.
que era uma coisa usada pelos judeus. E ele não concordava com isso, porque ele já tinha aprendido a ser cristão. O que Tiago ainda não tinha aprendido. Mas por que Tiago fazia isso? Tiago fazia isso para agradar os judeus, porque os judeus perseguiam eles naquela casa. Porque a crença deles era outra. Aí Tiago passou por um problema difícil lá na casa do caminho e mandou um emissário de Deus falar com Paulo, onde ele estava. Já estava fazendo pregação, já era cristão. E aí o rapaz chegou no Paulo e falou para ele, o Tiago mandou falar para você que eles estão precisando de ajuda lá. E mandou pedir para você, se você podia nos ajudar. Aí Paulo pensou com ele, falou, puxa vida, esse cara é um insensato mesmo, né? Eu não tenho nada com ele, só tive aquela discussão com ele lá por aquelas coisas lá, e ele ainda tem essa de vir aqui e mandar pedir para mim as coisas. Mas aí quando ele abre a folha do Evangelho, está escrito, juntai com seus irmãos, ainda está no caminho, ainda estás no caminho. Está no Evangelho isso aí. Não é bem essa palavra, mas era um tom de perdão, né? Que a gente deve perdoar, coisa e tal. E aí ele falou, nossa, eu estou infringindo a lei que Jesus, infringindo o Evangelho que Jesus deixou. Ele ajoelhou e fez uma oração. E juntou tudo que ele podia juntar e mandou para a casa do caminho. Então, são coisas que a gente lê. Por isso que a gente fala que o Espiritismo é muito bom. O Espiritismo é uma religião que ela fala da caridade. E muita gente fala para a gente até. Eu tenho um pedreiro que trabalhava lá em casa. Ele falava assim, vocês espíritas fazem muita caridade. Mas não é assim não, viu? Às vezes, tem gente que vem aqui e fala um pouco das outras religiões, que a gente não concorda muito que deve falar, mas o que acontece? É que, por que a gente não deve? A gente deve respeitar o pensamento do outro. O Espiritismo não faz proselitismo. O Espiritismo, ele trata as pessoas de outras religiões como um outro qualquer. É o pensamento deles. Como nós estamos falando, eles não acreditam na reencarnação, mas nós acreditamos. Nós acreditamos e o Espiritismo prova por que tem que ter a reencarnação. Que nós viemos aqui na Terra para aprender. E nós aprendemos se nós somos espíritos. E quando desencarnamos, nós vamos para onde? Vamos para o inferno? Porque nós fizemos coisa errada? Inferno não existe. É um caso no livro O Céu e o Inferno, do Kardec, ele fala uma coisa interessante lá. Que Santa Teresa, no livro ele conta, Santa Teresa falando sobre a... Obrigado, Rony. Santa Teresa, quando estava ela contando sobre a vida dela, no livro dela, né? Deus permitiu que ela fosse até o inferno para ver o que acontecia no inferno. Aí ela chegou lá, ela viu aquelas pessoas, né? Os espíritos em forma de pessoas, queimando, pegando fogo, e gritando, gemendo. Naquele estado, né? Que vocês imaginam uma pessoa pegando fogo, né? Mas a gente lendo o livro O Céu e o Inferno, a gente pensa com a gente, mas ela estava vendo o quê? Estava vendo o espírito? E estava no inferno, o espírito não queima. Não é? Não tem jeito de queimar espírito. Não é possível. Uma outra coisa, aí Kardec comenta, né? Imagina, gente, Deus, que está em todo lugar, né? Que está presente em tudo quanto é lugar e sabe de tudo. Então, se ele está em todo lugar e é criador de tudo, será possível que ele tinha criado o inferno?
Será que você que tinha criado o inferno para judiar dos seus próprios filhos? Será que nós, pais, temos assim, a coragem de fazer isso para os nossos filhos? Agora imagina vocês, vamos pensar junto. Como aqueles espíritos estão lá gemendo, né? Por causa da dor, da queimadura que estão sofrendo. E Deus, como está em todo lugar, seria um castigo para Deus. Por quê? Ele, como é eterno, como nós, né? Espíritos que somos, ele, como é eterno, passaria a vida, a eternidade ouvindo o gemido dos seus filhos. Será que é possível isso? Nós podemos imaginar. Ele sofrendo por causa dos filhos, gemendo perto dele. E ele vendo aqueles gemidos todos. Então, gente, são provas que a gente vê que não tem sentido o inferno. Não tem sentido ter criado um ser que viesse aqui tentar os seus filhos, os filhos de Deus. Por quê? Porque se o diabo existisse, ele estaria aqui atrapalhando a vida de todos nós. Então, o próprio homem, criou uma imagem de uma coisa que não é possível ter. Que nós não podemos ter. Não podemos entender. Aí as pessoas falam pra gente, mas por que então que a gente tem doenças? Por que a gente tem isso, tem aquilo, sofre pra caramba aí com dores pra lá, por causa de uma doença, por causa de uma coisa assim? Mas as doenças, não foi Deus que me deu, foi nós que procuramos. A gente dá um exemplo, a pessoa bebe a vida inteira, toma cachaça a vida inteira. Aí vai no médico, o médico fala, você está com cirrose. Foi Deus que mandou? A pessoa come as coisas que não pode comer, demais. Gula. Aí ele pega um problema no estômago, pega um problema que vai agravar, vai procurar outras coisas. Tem pessoas que comem coisa que não deve comer, que não pode comer. Não é? Então, ele vai ter alguma coisa, vai ter uma reação contrária. Até o remédio que a gente toma, se a gente não souber tomar, ele faz mal. Você tem que seguir o médico falou, você tem que tomar 2 comprimidos por dia. Toma 2 comprimidos por dia. Senão, o que vai acontecer? Você vai ter efeitos colaterais graves. Não é? A gente fala da maconha. Maconha existe um remédio que a maconha, ela sai da maconha, mas é um remédio controlado pelos médicos e é controlada com a receita controlada. No Brasil não tem, é importado esse remédio para depressão, chama canabiol. Então, tudo isso, todo remédio que a gente toma são drogas, mas são drogas controladas. A gente vê hoje que a ciência está tirando até remédio do veneno de cobra, veneno de escorpião, veneno de aranha, veneno de... Estão fazendo remédio disso aí, não é, Alfato? Porque são coisas naturais. Porque são drogas controladas. Quando um laboratório faz um remédio, ele está sabendo. O médico tem que ler a bula, tem que ler tudo lá e saber o que ele tem que dar para a pessoa, a dosagem que ele tem que dar para a pessoa tomar. E muitas vezes o médico tem que fazer até experiência. Vamos tomar isso aqui para ver se vai dar certo. Não é assim, Flávio? Estou perguntando para ele porque ele é médico. Então, é assim, gente. A gente precisa, então, estar ciente de que nós não viemos encarnados, as encarnações que nós temos não é para sofrer, é para a gente aprender. E às vezes o médium, esses dias nós estávamos conversando lá e falando sobre a mediunidade. Que hoje nós temos aqui que é dar de graça que de graça receber. O que é? A mediunidade, nós não podemos dizer que é um dom.
Muitos falam que é um dom, mas não é. A mediunidade é uma. Como é que eu iria dizer? É uma. Eu esqueci a palavra, por isso eu gosto de escrever as coisas. A mediunidade é uma obrigação, vai. É? É o quê? Uma missão. Justamente. Obrigado, Ana. A mediunidade é uma missão. Sabe por quê? Porque lá atrás nós podemos ter usado essa mediunidade, às vezes até sem saber. Vocês assistiram o filme Ghost, O Outro Lado da Vida? Já assistiram? Vocês viram que aquela senhora lá, ela era médium e não sabia, né? E até parece de uma maneira esquisita lá, que o corpo do rapaz entra nela, e não é assim, né? A gente sabe que a mediunidade não é assim. E aí então, ela ficou assustada quando viu aquilo e não sabia. Então, por que é uma missão? A mediunidade vem para nós para que nós façamos dela o uso para a caridade, para o bem. Nós tivemos um problema sério aqui na casa, quando nós tivemos um trabalho chamado de socorro. Tinha muita gente que estava pedindo socorro para a gente atender. Mas aí a gente vê até que na nossa religião, na nossa doutrina também, nós temos problemas. Nós não tínhamos gente para trabalhar nesse trabalho. E tinha uma infinidade de gente pedindo trabalho para a gente. E nós não conseguimos dar continuidade no trabalho. Ficamos mais de 3 meses com 2 pessoas e não conseguimos fazer o trabalho. E aí a gente fazíamos oração e ia embora. Fazia uma, né? É isso, gente. A gente precisa. Nós estamos com a escola de aprendizes aí na casa. A moça ali está fazendo também, né? Eu não esqueci seu nome. Ana, né? Esposa do Fábio. E nós terminamos o trabalho porque nós não tínhamos trabalhador. E é um trabalho, gente, magnífico, muito gostoso. No começo, quando nós começamos com algumas pessoas, nós conseguimos a realizar tanta coisa que foi maravilhoso. Mas eu não sei porquê. Não sei se as pessoas são espíritas e têm medo, né? Eu conheci uma pessoa que tinha medo de ficar no escuro dentro do centro espírita e ela era espírita. Mas é assim. Então, o que eu estava falando da mediunidade, a gente veio com a mediunidade, a gente recebe essa missão para a gente ajudar as pessoas, porque nós ficamos devendo lá na outra vida. Então nós precisamos usar essa missão como um trabalho que é feito para desobsessão. Quando eu falei que Paulo falou que tem uma coisa que o Paulo fala aí sobre a mediunidade, que ele fala de uma maneira que a gente precisa entender, né? Entender o que ele está falando. Mas, por quê? Porque lá atrás a gente usou a mediunidade de maneira... A gente vê em tantas as casas, a gente passa às vezes numa casa lá, fala, sou vidente espírita, R$50. O espiritismo, ele não faz nada por dinheiro. Se alguém fizer a coisa por dinheiro, não é espírita. É preciso que a gente saiba, a gente não pode vender a palavra de Deus. Ninguém pode ganhar dinheiro com a palavra de Deus. Porque isso não é uma profissão, isso é uma missão. Porque precisamos ter isso com a gente, lembrar disso. Todos que vêm aqui participar da casa, são trabalhadores da casa, ele empresta a sua hora para Deus. Ele deixa a sua hora para Deus. Todos que vão falar para Deus, vão passar a mensagem de Deus para as pessoas, ele não pode ganhar, não pode receber, não é profissão. Isso tem que ser de graça. Dai de graça que de graça recebestes. Nós recebemos para isso. E para fazer isso.
Então nós vamos pegar aqui alguma coisa que eu escrevi. E eu escrevi as coisas erradas aqui. Dai de graça que de graça recebeste. Mas aqui serve também. Então, Chico Xavier teve uma época que ele contou uma historinha. Ele falava assim, um homem tinha recebido uma incumbência de Deus, dizendo para ele assim, você vai passar 10 anos vivendo com tudo que você quiser. Você vai receber dinheiro, vai receber as coisas boas, vai receber tudo. Tudo que você quiser, você vai ter. Então, são 10 anos de bonanças. E depois dos 10 anos vem a pobreza. Você vai ficar na miséria. E aí foi indo, o homem recebeu aquilo tudo, né? E começou a fazer. Começou a empregar o dinheiro dele de maneira que ele pudesse ajudar. Construiu escola, construiu hospitais, construiu igreja, construiu uma série de coisas que eram favoráveis ao povo. E passados 10 anos, o anjo veio de novo e aí ele já preparou a família dele, né? Falou para ele, ó, nós tivemos tudo esses 10 anos. Agora nós não vamos ter nada mais. Vai voltar aquilo que nós éramos. Aí todo mundo ficou esperando que o anjo ia falar, né? E o anjo veio e falou para ele assim, falou, ó, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Como o Senhor fez tudo certinho, usou aquilo que Deus te deu para praticar o bem, Deus deixou que vocês continuassem do jeito que está, produzindo aquilo que vocês produziram. E ele então recebeu aquilo de Deus, que era, né, ele mereceu aquilo que ele fez. E essa é a nossa missão. Quando a gente recebe, e nós temos um nosso valor na nossa mão, nós temos que lembrar dos outros. Eu até escrevi uma coisa aqui nesse evangelho, que não é o mesmo, que às vezes a gente chega no nosso armário, nós abrimos o armário lá e vemos no nosso armário umas bolachas gostosas, bolo, vemos tudo que temos e nós comemos aquilo. Não sei se nós lembramos dos outros. Não sei se nós lembramos de todo mundo se todo mundo tem aquilo que nós temos. Será que nós somos fazemos a nossa gratidão a Deus? Nós fazemos nosso agradecimento a Deus? Por tudo que nós recebemos? Então é preciso que a gente lembre nessa hora de agradecer a Deus. E também lembrar que aqueles que vivem também, como nós, também têm vontade de ter aquilo que é supérfluo. Por que não? Não custa a gente fazer uma caridade e no meio das coisas que a gente doar uma coisa gostosa para aqueles que precisam, que nunca veio. Vocês já viram como a criança fica alegre quando recebe um doce na mão? Não é? Não é, Ana? Imagina, gente. A gente vê, quando a gente vai em algum lugar levar alguma coisa para as pessoas, a alegria que as pessoas sentem. Né? Muitos estão passando até fome. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul? A gente precisa lembrar disso. Precisa lembrar dos nossos irmãos lá da África. E é bom a gente lembrar dos irmãos da África, porque a gente vê que aquele povo sofre tanto e são felizes. Vive cantando, dançando, né? E o nosso povo também, o nosso povo brasileiro, é um povo muito bom. Nós temos muita coisa. Nós temos muitos irmãos aí passando fome, estão desempregados. Imagina agora lá no Rio Grande do Sul como é que vai ser.
Quantos lugares, quantas fontes de trabalho vão fechar porque o cara quebrou? Eu estava vendo um senhor lá que estava na loja, na fábrica que ele tinha lá, que perdeu tudo. A fábrica foi... Perdeu tudo que ele tinha na fábrica. Não tem nem como pagar os empregados. Ele não tinha nem como sobreviver. Como é que vai ser? A gente fala isso, gente, que é para a gente tocar o nosso coração. Que nós precisamos tocar. São nossos irmãos que estão lá, sofrendo. Mas eu tenho até aqui, eu tenho uma palavra um pouco aqui, de um livro do Chico Xavier, que chama Dinheiro. O dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra quando utilizado nas tarefas do bem. Não paga a boa vontade, entretanto semeia o benefício e o contentamento de viver. Se nossa alma permanecesse voltada para a divina inspiração, não tem valor para o câmbio depois da morte. Contudo, é sustentáculo do progresso geral se nosso espírito está centralizado nos objetivos da elevação. Não é fator absoluto de alegria ou de felicidade, mas pode ser o remédio ao doente, a gota de leite à criancinha desamparada, o teto ao velhinho renegado ao frio da noite, o socorro silencioso ao peregrino sem lar. Não há gerador de luz, entretanto, pode estender a fonte de ideias de consolação e de amor, em que muitas almas sequiosas de paz se descendentam. Não é a base da harmonia, mas em muitas ocasiões serve a devolver a tranquilidade a corações paternos desalentados e a ninhos domésticos infelizes. Toda vez que os nossos sentimentos se inclinam para a verdadeira solidariedade, não permitas que o dinheiro te tome o coração, usando-te a vida, qual despótico senhor, e sim, conduzamo-lo através da utilidade do entendimento e da cooperação, sob os nossos imperativos da lei de fraternidade que nos une. Não nos esqueçamos de que Jesus abençoou o vintém da viúva, o tesouro público no templo, e empregando o dinheiro para o bem, convertamo-lo em colaborador do céu em todas as situações e dificuldades na terra. Isso aqui está no livro O Dinheiro, pelo Espírito Emmanuel de Chico Xavier, no capítulo 1. Agora vocês veem aqui, quando ele fala do vintém da viúva, que tem uma parábola que conta que a viúva foi lá onde ela estava, no templo, e depositou uma moeda lá no gasofilácio. O gasofilácio é onde a gente põe as coisas que a gente manda para a igreja lá. E aí o pastor falou assim, mas como? Essa mulher aí, o que ela doou o que ela não tem. O dinheiro que ela doou, o pouquinho que ela doou lá é maior do que aquele rico que doou, não sabe quanto. Por quê? Porque ela não tinha, nem tinha aquilo para dar, mas ela deu. Ela deu o que ela não tinha. Então, gente, é preciso a gente olhar para essas coisas, porque... E outra, a gente não sabe qual vai ser o nosso futuro. Não é? Deus vai saber olhar para a gente no futuro. Ele não vai desejar o mal para a gente, mas certamente vai ser pensado aquilo que nós fizemos. Não é? Tem até uma coisa que foi dita lá por um rei lá da Babilônia, que ele falou que a gente vai pagar tudo que a gente fez com o mal, né? O mal a gente vai pagar com o mal. Mas não é assim. Jesus fala que a gente deve pagar o mal com o bem, né? E é isso mesmo. Tem outra parte aqui do livro dos Espíritos
Eu gosto de falar alguma coisa do livro dos Espíritos para vocês e do livro do Evangelho, porque tem muita coisa. Se a gente estudar o livro do Evangelho e o livro dos Espíritos, a gente vai ver uma relação muito profunda entre os dois. Porque no livro dos Espíritos, por exemplo, tem todas as leis. Lei do trabalho, lei da natureza, diversas leis lá, que é muito bom. E o verdadeiro livro, o primeiro livro do Espiritismo, que o espírita deve ler, deve estudar, é o livro dos Espíritos. Depois vem o Evangelho, depois vem o livro dos Médiuns e o livro do Evangelho. Muitas vezes, lá na França, quando Allan Kardec descreveu primeiro o livro do Evangelho, ele chamou o livro do Evangelho de... é um resumo do Evangelho. E o pessoal que estava com ele não gostou do que ele tenha feito aquilo. Ele mudou o nome do livro e pôs Evangelho segundo o Espiritismo. A gente precisa lembrar que tudo aquilo que está escrito nos Evangelhos, a gente vê que está escrito lá em cima do livro do Evangelho, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo João. Por quê? Porque aquela interpretação, cada evangelho daquele, escrito por aqueles evangelistas, é a interpretação do que Jesus falou. Porque Jesus não estava presente quando foi escrito os evangelhos. Mas ele passou aquela mensagem e eles gravaram, eles interpretaram aquelas mensagens e puseram. Aí as pessoas falam, não, vocês estão deturpando o evangelho. Porque foi Jesus que escreveu, não foi. Mas aí eles falam, não, porque é mensagem de Jesus, porque então não vale o que está escrito lá. Vale, por que não? Os discípulos receberam instruções de Deus para fazer aquilo. Eles eram pessoas que estudaram com Jesus, aprenderam com Jesus. E quando eles fizeram aquela interpretação, eles interpretaram aquilo que eles pensavam e era uma mensagem verdadeira, uma mensagem boa. Você não vê nada no Evangelho que não seja bom para a vida de cada um. Se todo mundo seguisse o que está escrito no Evangelho, a vida não seria. Nós não teríamos o que nós temos hoje no mundo. Tanta guerra, tanto dinheiro jogado fora nas guerras para matar as pessoas, para destruir. Não é? A gente vê hoje, nesse caso aí lá do Rio Grande do Sul, tanta gente colocando coisa na internet, falando coisas que não dá para a gente entender como é que a pessoa consegue fazer uso de um sofrimento de um povo para fazer as coisas erradas. Nós não podemos, não tem jeito de aceitar, gente. Então nós precisamos pensar sempre nisso, saber o que nós vemos, saber o que nós aprendemos, saber o que nós podemos fazer. Não é? Pensando, interpretando. Quando a gente fala de interpretar, eu gosto muito das epístolas de Paulo, né? Paulo falou que a letra mata. Por quê? Porque as pessoas leem e não interpretam. As pessoas falam de Jesus, mas não interpretam o que Jesus falou. Não interpretam o que está no Evangelho. Porque tudo que foi falado no Evangelho, a maioria das coisas são metáforas. É para a gente aprender. É uma coisa que puxa a gente a pensar, leva a gente a pensar. A gente precisa entender o que está escrito, entender, interpretar o que está lá. Eu vejo até uma história, por exemplo, de Adão e Eva, né? Que Adão e Eva, quando eles estavam no paraíso, Deus chegou lá no paraíso, quando eles já tinham cometido o que eles fizeram. E aí Deus chegou lá e perguntou de Adão. Adão falou, Senhor, eu não vou aí porque eu estou nu. O que a gente interpreta disso aí? Estou nu. O
Quem que falou para ele que ele estava nu? Ele era o primeiro homem, não sabia de nada. Não é? A cabeça dele não tinha nada. Isso está lá no livro da Bíblia. Mas não é uma questão de interpretação. O que se entende que falar de estar nu? As pessoas têm coragem de ficar nu diante do outro? Não tem. Porque tem vergonha. Sabe por quê? Porque conheceram a malícia. Conheceram a malícia. Então ele teve vergonha de sair perto de Deus. Mesmo não sabendo o que era nu, porque ele já nasceu assim. Não é? É isso, é preciso a gente, eu estou dando esse exemplo só para a gente interpretar. Procurar, ler e interpretar. Uma outra coisa que tem na Bíblia, lá no Velho Testamento. Quando Deus mostrou assim as árvores, né? Mostrou o verde para os homens lá e falou: deixei todos os verdes aqui para servir de alimento para todos vocês, todos os animais. Mas é todos os animais que vivem de verde? É todos os animais que vivem de verde? Eles foram criados para não ser alimentados de verde. Não é? É uma outra coisa. Lá no Deuteronômio, que é o terceiro livro da Bíblia Sagrada, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eu vou falar a verdade para você, eu não sei os 10. Sabe por quê? Porque Jesus, quando perguntaram para ele como é que podia se salvar, ele falou assim: qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento: amar a teu próximo como a ti mesmo. Mas se a gente ler lá no Deuteronômio, na Bíblia Sagrada, não é esse o segundo mandamento que está lá. O segundo mandamento que está lá é: não terás imagem à minha semelhança. É o segundo mandamento. Mas aí por que Jesus escolheu esse? O primeiro e o segundo mandamento. E ele falou para a gente: nesses dois estão todos os outros. Porque não precisava mais. Quando você tem amor, já está, todos os 10 mandamentos já estão ali. Não precisa mais nada. Não é? Quando você tem amor, você vai respeitar as pessoas, você vai ajudar as pessoas, você vai fazer com que as pessoas não sofram, dando aquilo que a pessoa precisa. E às vezes não é nem dinheiro. Não é nem dinheiro e nem víveres. Uma palavra. É o nosso tempo. Às vezes uma pessoa está tão baixo astral, com tanta dificuldade de compreender as coisas que estão acontecendo, que a gente conversa com ele, fala algumas coisas boas para ele, e ele esquece toda aquela dificuldade que ele tem. Existe uma música que eu passei uma vez para o pessoal aqui do centro, acho que todo mundo conhece essa música. É um grupo de samba que chama Redenção. Eles gravaram uma música chamada Tá Escrito. Não sei se vocês conhecem. Mas a música tem uma mensagem, é um samba, gente. Mas tem uma mensagem tão bonita, mas tão bonita, que quando eu ouço aquela música que eu gosto tanto, eu arrepio. Sabe por quê? Porque a gente vê as pessoas que estão ouvindo ele naquele lugar que ele está cantando, que é uma favela, um lugar de pessoas humildes. E a mensagem que ele está passando é tão bacana por causa também do lugar que eles estão passando essa mensagem. A música se chama Tá Escrito. Ouçam na internet, que está lá na internet, está lá em diversos lugares. Estão sempre cantando essa música. Grupo Redenção. E no final da música, eles falam assim, que a gente deve nunca deixar de sonhar, porque a sua hora vai chegar.
E vai chegar. A gente precisa ter fé. Gente, eu vou contar uma história da minha vida para vocês. Dizem que a gente, quando está fazendo preleção aqui, não deve falar a história da vida da gente. Mas às vezes a gente lembra de tantas coisas que é bom a gente contar, né? Quando eu casei, nós tínhamos os parentes que moravam em São Paulo e a gente morava em Minas. Eu morava em Itajubá. E os meus parentes que moravam aqui em São Paulo, eles vinham com carro lá na minha casa e eu ganhava muito pouco naquela época. E eu já tinha 3 filhos, tudo criança, tudo pequenininho. E a gente não tinha carro, não tinha nada, porque não podia ter. Os meus 3 filhos a Ana conhece. E a gente ficava impressionado, né? A gente falava, pô, as crianças tinham vontade de dar uma voltinha de carro e não podia. E eles não convidavam, não é por ruindade não convidavam porque não pensavam, não era maldade deles nem nada. E aí ela comentava comigo assim, puxa vida, eles deviam dar uma volta com os nossos 3 filhos aí, que eu já tinha os 3. E eu falei para ela assim, olha, se a gente tiver fé, a gente vai ter isso tudo aí e muito mais. E isso tudo aconteceu. Eu hoje sou casado há 58 anos. Muito bem com a minha esposa, casei muito bem, graças a Deus. Criei os filhos também. Meus filhos são ótimas pessoas. E tudo aquilo que foi pensado, que nós criamos lá atrás, se materializou. Sabe por quê? Porque tudo que nós criamos são energias que nós criamos. Tudo aquilo que nós vimos lá atrás, inclusive tem uma outra parte que eu falei com o meu irmão lá, meu irmão que já desencarnou. Falei para ele assim, na época a Petrobras estava sendo fundada, estava sendo criada naquele momento, em 1954, falei em 2002. Eu falei para ele, eu vou trabalhar aí nesse lugar, tinha 13 anos. E o tempo passou, né? Eu trabalhava lá na fábrica de armas, em Itajubá. Vim trabalhar na Embraer, porque a Embraer foi lá buscar gente lá, porque aqui em São José não tinha gente para trabalhar, profissionais para trabalhar. São José era uma cidade pequena ainda naquela época, 1971, 74. E aí a Embraer foi selecionar pessoas para vir lá e eu fui um dos que passei para vir trabalhar aqui na Embraer. Cheguei em casa e falei para ela assim, amanhã eu estou indo para São José dos Campos. Ela falou, você está louco? Como é que você vai fazer lá? O que você vai fazer lá? Você não tem como ficar lá. Eu falei, tenho sim, eu dou um jeito. Falei para ela assim, eu já estou empregado, já vou sair daqui empregado. Aí ela ficou mais tranquila, né? E o tempo passou. Em 1974, saiu um concurso na Petrobras e eu fiz o concurso na Petrobras. Trabalhei e aposentei na Petrobras. Lá atrás eu fiz essa energia, construí essa energia. Por que eu estou falando isso? Nós precisamos pensar nos nossos filhos, pensar nos nossos irmãos, pensar nos nossos companheiros, as nossas esposas, nossos maridos. Pensar nas coisas boas, esquecer as coisas ruins que tem. Construir no nosso pensamento, na nossa maneira de falar as coisas boas. A gente pode observar que todos os irmãos que usam de palavrões não progridem. Se progridem, não são felizes. Jesus falou para nós assim, não é o que entra pela boca que faz bem, mas o que sai dela. Porque o que sai dela sai do coração. O coração é o nosso órgão do sentimento. Quando nós falamos muito palavrão, nós estamos falando com raiva. Nós estamos falando com ódio, com raiva, transmitindo energia ruim. Então, quando nós falamos dos nossos filhos, principalmente, façamos diferente, pensamos coisas boas dos nossos filhos.
para que essa energia leve eles. Um dia até eu falei aqui que muitas vezes a gente vai para um hospital e chega lá, os médicos fazem um punhado de exame e a gente não tem nada, mas a gente está sentindo dor. Aí o remédio que vem comprimido fala, isso aqui vai te salvar, vai te curar. A gente toma o remédio. Sabe como é que chama esse remédio? Placebo. É um comprimido de farinha de trigo. Mas aquilo que nós tínhamos passou. Sabe por quê? Porque nós confiamos naquele remédio, porque nós estamos no hospital. Foi o médico que mandou a gente tomar. E aí a gente coloca a nossa energia lá. Entenderam? Isso chama-se placebo, isso é usado, viu? Então, gente, é preciso que a gente saiba criar as energias boas. Nós podemos. Por quê? Porque nós não somos filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus. Então nós somos deusinhos também. Nós não chegamos a ser Deus. Nós somos deusinhos. Porque nós somos filhos de Deus. Nós podemos criar. Jesus falou para nós que se nós tivermos fé, nós fazemos até uma montanha, remover até montanhas. Isso é uma metáfora. Mas ele falou porque a montanha é grande, né? E ele usou esse termo para dizer que não existe barreira para quem tem fé. Não existe dificuldade para aquele que tem fé. Que nós também podemos criar. Ele falou, inclusive, que se nós tivermos fé, nós faríamos o que ele faz e muito mais. Eu digo faz porque Jesus ainda está aqui, está com a gente, em todo lugar. Não é? Então, gente, é preciso a gente ter o nosso cuidado com a coisa que a gente fala. Existe aqui no livro dos Espíritos, na questão 214, 215, 216 e 902, reflexões. Os bens que possuímos não nos pertencem. São apenas empréstimos que Deus nos consegue para que com eles realizamos o bem em favor da humanidade. Não é fácil pensar nos outros quando temos o excesso. Aliás, nunca achamos que temos muito, sempre queremos mais. O outro na miséria, na exclusão, quase sempre fica esperando. Poucos são aqueles que se consideram ricos. Destes, é insignificante o número daqueles que se propõem a trabalhar no sentido de minorar na desgraça alheia. Daí, porque poucos são também os que alcançam o reino dos céus, como dizia Jesus. É preciso despertar e descobrir nossas riquezas, que são muitas. A partir delas, aspargir bênçãos, aprendendo a repartir. Quando todos vestirem este pensamento e trabalharem nesse sentido, usando a riqueza com desprendimento, com critério, bom senso, como algo necessário ao bem-estar de muitos, usando-a no seu próprio desenvolvimento das qualidades morais, tornando-se mais generoso, mais solidário, mais fraterno, proporcionando aos demais meios de trabalho, de estudo, desenvolvendo o amor ao próximo, aí veremos, sem sombra de dúvidas, exterminado a miséria e o sofrimento da terra. Então, quando ele fala aqui que nós podemos criar, né? Ele não fala aqui que nós podemos só dar aquilo para a pessoa, dar de graça, dar as coisas assim, mas nós podemos criar a maneira de uma pessoa desenvolver, dar trabalho, criar coisas que possam ajudar as pessoas a trabalhar, a fazer aquilo seu sustento, ter como ganhar, fazer com que ele sinta a verdadeira pessoa humana, verdadeira pessoa que tem vontade de fazer alguma coisa, vontade de trabalhar, vontade de ganhar e sustentar a sua família com o seu trabalho. O trabalho foi criado por Deus, porque é uma necessidade para nós.
trabalho, as coisas que nós temos, os trabalhos que nós desenvolvemos, é necessário porque nós desenvolvemos a nossa inteligência. Todos nós fomos criados com inteligência. E nós só desenvolvemos a inteligência quando nós praticamos alguma coisa. Por quê? O médico, ele é médico. Ele sabe o que vai fazer quando receita, quando faz uma receita. Quando manda as pessoas fazer alguma coisa que eles têm que fazer para melhorar. O marceneiro sabe fazer móveis. O médico não sabe fazer móveis, mas ele sabe tratar das pessoas. O mecânico não sabe fazer móveis, mas ele sabe cuidar do carro nosso. Não é? O escritor pode não saber mexer com uma pedra, mas ele sabe escrever. Não é? Cada um usa sua inteligência da maneira que ele pode exercer. Naquilo que ele se dá melhor. A gente vê hoje que as pessoas, até hoje, eu penso que a medicina não sabe por que existe o autismo. Não é? Mas a gente vê certas coisas nos autistas que a gente fica impressionado e a gente vê ali as coisas da reencarnação. Porque eu tenho um sobrinho que nasceu, desde que nasceu, com 1 ano e meio, 2 anos, ele mexia no celular, pegando as coisas, não sabia mexer no celular, sabia o abecedário inteiro com 1 ano e meio. Falando as coisas erradas ainda, né? Mas sabia. Como é que pode? Será que não tinha alguma coisa lá atrás? Não é? Vocês querem ver? Há pouco tempo apareceu na TV uma criança com 3 anos tocando Brasileirinho, lá na China. 3 anos. Da onde vem? Teve um garoto aí que apareceu esses dias aí, que eu não lembro bem o que é. Mas tudo isso, gente, são coisas que vêm. Sabe por quê? A criança, até os seus 5, 6 anos, ele ainda está preso à sua vida passada. Então, até os 5, 6 anos, quando ele chega nos 6 anos, ele começa numa fase de transição. Ele passando da vida de criança para a vida adulta. Uma prova disso, a gente já viu criança brincando e conversando sozinha? Vocês já viram? Eles não estão sozinhos. Eles estão conversando com alguém. Se vocês virem lá na internet, procurem para vocês verem a história do Ian. Ian é um garoto americano que ele chamava a mãe dele, que falava que a mãe dele tinha sido filha dele. A mãe dele ficou assustada, né? E começou a falar. Ele falava que... E ele contou, então, que ele era um policial na vida passada e que ele foi socorrer uma pessoa dentro de um estabelecimento comercial que estava sendo assaltado. E aí o ladrão deu um tiro no peito dele, pegou o coração dele. E o Ian, que nasceu depois, com 6 anos, ele tinha um problema no coração. Nasceu com um problema no coração. E aí começaram a interrogar e perguntar para ele como é que ele lembrava das vidas passadas dele. Ele começou a contar que ele morava na casa, que eles tinham um cachorro, contava como é que era a casa, quantos cômodos tinha, tudo. E morava numa cidade tal lá nos Estados Unidos, que eu não lembro qual cidade que é. E começaram a pesquisar, os pesquisadores, que tem pessoas que estudam lá nos Estados Unidos essas coisas aí, e foram ver e levaram ele no determinado lugar que ele falava e confirmou tudo o que ele falou. Confirmou tudo o que ele falou. Quer dizer, a prova da reencarnação. E não tem como. Não tem jeito da gente não entender, né? A reencarnação é uma coisa de Deus.
que foi dado para nós, para a gente progredir, para a gente subir, para a gente aprender e subir e melhorar. Por isso que tem as outras moradas que a gente precisa. A gente falou aí há pouco tempo. São as moradas que nós temos que passar, onde tem povos que estão muito mais adiantados que nós. Por isso que eu falei de Jesus também no começo, sobre os milagres que ele fazia. Porque quando o Chico Xavier falou dos povos que viram aqui, eles virão ensinar a gente a fazer muita coisa. Muitas doenças que nós temos por aí, não está na hora da pessoa ir embora, a pessoa pode se curar, pode deixar de sofrer, através das coisas que ele pode fazer. Porque Jesus aprendeu a usar as energias que nós temos em torno de nós. Se a gente quiser fazer alguma coisa para alguém, os passos que a gente toma aqui, qualquer um pode dar. Qualquer um. É que nós aprendemos a nos concentrar, né? E dar o passe. Mas essas energias que a gente tem aqui, quando a gente vai falar com uma pessoa, que a gente quer ajudar a pessoa, se a gente estender a mão para a pessoa, pensando naquela pessoa, a gente vai sentir a energia sair da mão da gente. Essa energia ajuda a pessoa. A gente, numa oração que a gente faz, a gente estendendo a mão para aquela pessoa, pensando no bem, pensando nas coisas que a gente pode ajudar a pessoa, essa energia a pessoa vai receber. Vocês podem fazer, tentem fazer nas suas casas para vocês verem, a mão da gente aquece. A mão da gente fica aquecida. Isso é bom a gente aprender, porque a gente pode fazer na casa da gente e ajudando as pessoas, os próprios nossos parentes, né? O passe que a gente recebe aqui é uma sibipirona. É uma coisa que você recebe, se você está com uma dor de cabeça, você pode ir lá receber um passe e você passar a dor de cabeça. Se você tiver fé, acreditar, né? É uma dipirona. Então, gente, tudo que nós falamos, eu falei hoje de improviso, porque eu trouxe o evangelho errado. Sabe? Eu pensei numa coisa e eu acho que ajudou, porque eu li diversos textos aqui que foi bom, né? Então a gente vai fazer a nossa oração.